paz do Senhor Jesus, que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. Vamos continuar a nossa leitura sobre os milagres que Jesus realizou. Jesus demonstrou que ele tem autoridade sobre a vida, sobre a morte. Ele tem autoridade de curar as enfermidades e de trazer a vida àqueles que morreram. Lucas capítulo 7, no versículo 11, nós vamos ler a ressurreição do filho da viúva de Naim. Lucas capítulo 7, o versículo 11, diz assim: Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. Iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que conduziam, disse: Jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: Grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amém. Glória a Deus. Irmãos, veja como que a tragédia às vezes é grande. Muitas vezes o sofrimento nos atinge e às vezes parece que vem tudo uma vez. A mulher já era viúva e tinha perdido o marido, certamente depositava todas as suas esperanças no filho, que o filho cuidaria dela na velhice. E agora ela perde o seu único filho. Mas, meu querido irmão, Paulo nos ensina que Deus não dá luta maior do que nós podemos suportar e juntamente com a luta ele envia o escape. Deus, a gente costuma às vezes falar que Deus ele dá o cobertor conforme o frio, né? É importante nós percebermos, irmãos, que Jesus ele é sensível ao sofrimento humano. Jesus ficou ali sensibilizado com o sofrimento daquela mulher. Não pense, meu querido irmão, que Deus não vê as suas lágrimas. Não pense que Deus não se importa com o que está acontecendo com você. Deus, ele se importa conosco. Lá no céu existe um Deus que se preocupa com você. Tem uma anedota que é a seguinte, né? Uma historinha que diz que uma mulher crente morava do lado de um homem ateu e esse homem ateu vivia preocupado com a fé dela, vivia querendo dizer para ela que Deus não existe. E às vezes a irmã orava em voz alta, ele ouvia da casa dele e ele punha a cabeça para cima do muro e dizia: Olha, você está falando com ninguém, Deus não existe, para de ser boba, para com isso. E um dia a irmãzinha começou a orar alto e falar: Senhor, estou em dificuldade, envia seu socorro, envia um mantimento para mim. E o homem ateu ouviu aquela oração, falou: Não, dessa vez eu não vou interromper a oração dela, falar que Deus não existe. Eu vou comprar uns mantimentos para ela e vou jogar aí na casa dela. A hora que ela sair para agradecer, eu vou sair de trás do muro e vou dizer: Não agradece a Deus não, agradece a mim, porque fui eu que te dei, Deus não existe. E ele foi achando que agora ia convencer a crente que Deus não existe. E ele jogou lá os mantimentos e ficou esperando. E quando a irmã saiu, viu aqueles mantimentos, começou a glorificar a Deus. Glória a Deus, Deus me supriu. E ele pôs a cabeça para cima do muro e disse: Olha, a senhora agradece a mim porque fui eu que te dei, Deus não existe. E ela levantou o rosto ao céu e disse: Senhor, obrigado porque você usou até mesmo esse ateu para me abençoar. Então, irmãos, creia que Deus ele envia o seu socorro. Então, Jesus Cristo ele veio ao mundo para resolver o problema da humanidade. Um dia o sofrimento vai ter fim. Apocalipse fala que na Cidade Santa, além do Rio Azul, as ruas são de ouro e de cristal, ali tudo é vida, ali tudo é paz, né? Não vai ter mais morte, não vai ter mais choro. Então Jesus, ele se compadece de você. Derrame as suas lágrimas aos pés de Jesus Cristo, que ele vai te ajudar. Então Jesus tocou no esquife, né, o caixão daquele menino,
para parar aquele velório, aquele enterro, e disse para que o menino levantasse. Olha que coisa maravilhosa. Existem basicamente 3 opiniões sobre o que acontece após a morte, né? Existem os materialistas que afirmam que a única realidade é a matéria, então morreu o corpo, morreu tudo. Existem aqueles que acreditam que o espírito sobrevive à morte, e existem aqueles que pregam a reencarnação, não é o que a Bíblia ensina, e nós cristãos que acreditamos que um dia os mortos vão ressuscitar, um dia o nosso corpo vai ser refeito. Ressurreição e reencarnação são diferentes. Tanto é que quando Jesus ressuscitou, ele fez questão de dizer que o seu corpo havia ressuscitado. E ele foi reconhecido pelos seus discípulos, ele não voltou em outro corpo, ele não era um fantasma, ele foi tocado, ele comeu com seus discípulos e foi reconhecido. Então, mas aquele corpo que ele tinha, ele foi trazido à vida e revestido da imortalidade. Então nós cremos, Jesus fala lá em São João 5 que vai chegar a hora em que os que se encontram na sepultura ouvirão a voz do Filho do Homem e ressurgirão, uns para a salvação eterna e outros para a condenação eterna. Para provar que um dia os mortos vão ressuscitar, Jesus, no seu ministério, ele realizou 3 ressurreições. Ele ressuscitou o filho da viúva de Naim, que estava indo para a sepultura, estava a caminho da sepultura. Ressuscitou, né, irmãos, uma menina que tinha acabado de morrer. Jesus ressuscitou e ele disse, Talita cumi, quer dizer, menina, levanta. E ele ressuscitou a Lázaro, que já estava há 3 dias, já estava até fedendo na sepultura. Então, um dia nós vamos ressuscitar. Um dia ouviremos a voz do Filho do Homem. Se você tiver crido em Jesus, se arrependido dos seus pecados, você vai ressuscitar para a vida eterna, para viver eternamente com Deus. Interessante que esse milagre gerou reações. A primeira reação foi, ficaram maravilhados. Olha, Deus levantou um grande profeta. Deus visitou o seu povo. Na verdade, eles ainda não tinham entendimento de que Jesus era o próprio Deus, acreditavam que ele era um profeta, né? Paulo diz que em Jesus habita a plenitude do Espírito Santo, ou seja, ele é totalmente Deus. Jesus, ele exerceu vários ministérios de sacerdote, que é o de aproximar o homem de Deus, o de profeta. Ele, no seu sermão profético, ele falou do final dos tempos, ele realizou curas. Então, ele tinha, né? O Espírito de Deus habitava nele plenamente. Ele era plenamente Deus e plenamente homem. Amém? Eu quero orar por você. Se você vive uma situação trágica hoje, como essa mulher, se você está chorando, se você não vê mais esperança, se você acha que tudo acabou, eu confio em você, eu peço a você que confie em Jesus Cristo, que coloque diante de Deus agora essa sua lágrima, porque o escritor aos Hebreus diz, né, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então, o que ele fez no passado, ele ainda faz hoje, ele ressuscitou, ele não está morto. Amém? Feche os seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eu te peço por aquele que hoje chora, como essa mulher chorava, Pai, porque a tragédia na vida dela era grande. Ela perdeu o seu marido, depois perdeu o seu filho único, estava desamparada, mas grande Deus, o seu filho olhou por ela e ressuscitou o seu filho. Pai, ressuscita, grande Deus, a esperança no nosso coração. Desfaz, Pai amado, todo diagnóstico de morte, desfaz, Pai amado, toda tragédia, transforma, Pai amado, a tristeza em regozijo, que possamos ver a sua glória, Pai, e ver, grande Deus, a sua face, grande Deus poderoso. Isso que eu te peço, Pai, e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Espero que a sua fé esteja fortalecida. Semana que vem vamos meditar em mais um milagre que o nosso Senhor Jesus realizou. Um abraço, que Deus te abençoe.